Muito bem-vindos, amigos do JP com Urologia. Hoje o assunto é varicocele. Vamos falar um pouquinho sobre o problema, sobre o seu tratamento, sobre suas repercussões, certo? Varicocele é um problema que é causado, é como se fossem as varizes, veias aumentadas no testículo do homem. Pode ser bilateral, mais frequentemente é encontrada somente do lado esquerdo. Ela é responsável por até 40% da infertilidade no homem. Em alguns casos é indicado o tratamento cirúrgico, em outros casos não, certo? Supõe-se que de 15 a 20% dos homens tenham varicocele, né? Mas a maioria não tem um problema de fertilidade, certo? Existem alguns detalhes anatômicos para que seja mais frequente do lado esquerdo. Existem algumas peculiaridades quando é no adolescente, né? Então, inicialmente eu gostaria de mostrar aqui numa figura no computador os detalhes anatômicos de como funciona e o que é a varicocele. Isso aqui é uma figura de uma genitália masculina, em que temos aqui o lado esquerdo, né, visto de frente, o lado esquerdo. Esse aqui seria uma varicocele grau 3, né, que ela é visível de longe, sem manobras de esforço. Né? Aqui um pouco mais de detalhes anatômicos, em que várias veias do cordão espermático esquerdo masculino encontram-se com as veias dilatadas, ou seja, a varicocele. Nessa outra figura, podemos entender um pouquinho melhor de como funciona. A veia, que é o sangue chega pela artéria testicular e volta pela veia testicular, né, ou gonadal. Essa veia, ela tem uma peculiaridade anatômica, ela se insere na veia renal esquerda. E aqui nós vemos um ângulo, quase que um ângulo reto. E existe aqui uma coluna de água, ou uma coluna de sangue, né, gerando uma pressão. Por isso, é mais fácil que se forme varicocele do lado esquerdo do que no lado direito, onde que a gente tem um ângulo. Na inserção da veia do lado direito, né, ela se insere na cava e não na veia renal. Então tem essa alteração anatômica. A varicocele, ela pode causar um problema de fertilidade em alguns homens, né? Nestes casos, geralmente, elas cursam com alterações macroscópicas do testículo, né? A gente tem uma alteração do tamanho do testículo. Geralmente, a varicocele ela é indicada a cirurgia quando no homem adulto nós temos problemas de fertilidade, então a gente tem a presença da varicocele e mais alterações do espermograma. Já no adolescente, em que nós não podemos confiar muito no espermograma, até pela maturação da gônada ainda, nós levamos muito em conta o tamanho do testículo. Geralmente, quando encontramos um tamanho diminuído, significa que a gente tem uma agressão já nesse testículo. Aí é indicado o tratamento cirúrgico. Como nós comentamos anteriormente, existem diversos graus de varicocele. Varicocele subclínica, grau 1, grau 2 e grau 3. Isso já é uma coisa um pouco que fica mais na mão do urologista, essa classificação, né? E já comentamos também quando é indicado a cirurgia. Existem diversas teorias para explicar o porquê que a varicocele está relacionada com a infertilidade. Né? Por que um testículo com varicocele, ou seja, com veias aumentadas, tem mais chance de produzir espermatozoides com uma qualidade pior? Bom, existem diversas teorias para explicar esse acontecimento, mas geralmente, né, a mais aceita é que existe um estresse oxidativo no espermatozoide, essa pressão venosa aumentada, tá? Porque por um aumento talvez da temperatura e também do CO2 sobre as células produtoras do espermatozoide e que ali gera um estresse oxidativo e, consequentemente, uma formação inadequada do espermatozoide. Tá? Quando está indicada a correção cirúrgica da varicocele, geralmente ela é realizada, a técnica que, segundo os experimentos, as pesquisas, se provam mais eficaz, né, com menor risco de complicações e com maior eficácia com relação aos resultados, tá? É a técnica subinguinal. Como que é essa cirurgia? Essa cirurgia consiste de uma incisão na parte praticamente do lado do pênis,
né? Ali se disseca, junto ao anel inguinal externo, o cordão espermático e se encontra as veias varicosas e faz a ligadura dessas veias sob magnificação óptica, né? Onde se consegue distinguir facilmente o que é veia, o que é vaso linfático e o que é artéria. É uma cirurgia pequena, realizada num intervalo que varia uma média de 1 hora aproximadamente e com os riscos bastante pequenos. Porém, eles existem. Se nós pegarmos os termos de consentimento das sociedades de urologia, da Sociedade Brasileira de Urologia, nós vamos ver as complicações ali descritas que estão relacionadas a qualquer cirurgia, quanto a sangramento, com relação à infecção da ferida, com relação à dor pós-operatória, na incisão ou peri-incisional, no testículo. Muitas vezes as pessoas que operam em razão de dor no testículo, muitas vezes não podem, não ficam curadas desse sintoma. Existe também o problema da recidiva, né? Em alguns casos o problema volta e precisa ser operado novamente. Em alguns casos não há melhora dos padrões do espermograma e não há melhora da fertilidade. E existem também outros que são possíveis, mas pouco frequentes, que é continuação da atrofia do testículo, lesão de alguns outros vasos, né? Que aí o seu urologista poderá te descrever com um pouco mais de detalhes. Espero ter resolvido algumas dúvidas de vocês. Estamos sempre aqui com os nossos vídeos elucidativos, né? Espero que tenham gostado hoje sobre o vídeo de varicocele e varicocelectomia. Foi um prazer estar aqui com vocês.